Boa noite a todos. Nós decidimos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesse período que está suspenso as atividades presenciais. Segunda-feira nós iniciamos pelo capítulo 1. E como ele é um estudo, a gente sempre traz algumas coisas que já foram faladas, para depois ir avançando. Não é como uma palestra. A gente vai sempre repetindo alguma coisa que já foi dita, para em cima daquilo que já foi dito a gente construir outras ideias e interpretando. E para nos ajudar a interpretar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos sempre o comentário dos Espíritos. É retirado um trecho do Evangelho no Novo Testamento e depois os Espíritos fazem o comentário. Esses comentários eles são muito pertinentes porque eles colocam a gente, eles atualizam o ensinamento. Porque às vezes uma coisa que é falada há 100 anos, há 200 anos, há 1000 anos, há 4000 anos, para um povo, uma cultura atual, ele não faz sentido. Então o que eles fazem? Eles vão sempre trazendo aquilo para a nossa realidade. Porque a gente tem que lembrar que o Evangelho, ele é escrito para uma humanidade que está procurando o caminho de retorno a Deus. A gente sempre no estudo do Evangelho coloca essa reflexão. O Evangelho, ele é para todos os espíritos? Sim, porque é uma lei universal, é a lei de Deus. Mas para quem que ele foi escrito, A gente sabe que Jesus mesmo não escreveu nada, ele vivenciou e os evangelistas escreveram. Para quem que ele é, que ele serve essencialmente? Ele serve para uma humanidade que tem dificuldade de praticar a lei de Deus, a lei do amor. Os espíritos superiores, eles não precisam estudar o Evangelho, eles vivem o Evangelho de uma forma natural, que é o que vai acontecer na destinação da Terra. Depois que a Terra passar por vários ciclos evolutivos, nós estamos de prova e expiações para a regeneração, caminhando para a regeneração, e depois da regeneração, desse período de regeneração, será mais ou menos mais uns 1000 anos de regeneração, nós vamos ter uma passagem da Terra, ela vai subir na escala dos planetas e passar a ser um planeta feliz. E a gente falou na segunda-feira passada, no dia 27, quando nós começamos esse estudo, que o que faz um planeta ser bom ou ser ruim é a mesma coisa que faz uma cidade ser boa ou ser ruim. É o coletivo, o conjunto dos seus habitantes. Quer dizer, conforme os habitantes da Terra eles vão evoluindo, o planeta Terra também vai evoluindo. Conforme essa família de espíritos, que é a família humana, formada por encarnados e desencarnados, vão adquirindo valores, vão mudando a forma de pensar, de sentir, de vibrar, o planeta também vai mudando. Nós temos que lembrar, assim, a proporcionalidade que nós estamos com uma quantidade de desencarnados é sempre 3 vezes mais do que a de encarnados. Se nós estávamos, porque agora a pandemia está levando, uma prova coletiva, está levando muitos para o mundo espiritual, de uma vez só, porque essa transição de encarnar e desencarnar, isso sempre houve. A gente está ouvindo a notícia ali do carro de som passar, faleceu fulano, Beltrano faleceu, daqui a pouquinho a gente já encontra alguém na rua, ela está grávida, Então está sempre tendo esse movimento de ir e voltar. A diferença desse momento que nós estamos vivendo é porque em resgates coletivos, que são sinais dos tempos, dos finais desse tempo de prova e expiação, que a gente, quando era criança, pensava que o mundo ia acabar, Quando falar, Apocalipse, é o final do mundo, é o dia do juízo final. Hoje, com a doutrina espírita, que ela é a chave para a gente entender até mesmo a Bíblia e conhecer também as coisas, como é que vivem os espíritos, como eles se relacionam conosco.
Nós sabemos que a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Daqui a pouquinho nós vamos falar de revelação. É a revelação, quer dizer, é colocar de uma forma visível, claro, aquilo que estava oculto, não porque estava escondido por Deus, mas porque a nossa capacidade de compreender ainda não alcançava. Então se veiculava a notícia de que o mundo ia acabar, pois a ciência vem e fala para a gente que a parte material da Terra, planetas, a parte física, ela tem energia para muito tempo, porque a gente sabe que os corpos celestes, né, planetas, sóis, que são estrelas, todos os corpos, satélites naturais, eles têm um tempo de duração também. A matéria vai evoluindo junto com o espírito, mas depois ela se desintegra, se desagrega e vai formar outro tipo de matéria. E a Terra está ainda na sua primeira infância, quer dizer, tem muito combustível, muita energia ainda para o nosso planeta, quer dizer, então o planeta não vai acabar e nem a humanidade vai ser dizimada, apenas uma geração velha vai ceder lugar para uma geração nova. Quando nos textos bíblicos e também na Gênese espírita fala de uma geração velha, não está falando de idade, não é uma geração assim, o pessoal velho vai ceder lugar para o pessoal novo, não, está falando de comportamento, né? A maneira antiga de pensar, a enraizada de pensar, vai ceder lugar para novos acontecimentos. E os próprios espíritos que já viveram aqui na Terra e estavam um pouquinho melhor e não precisava reencarnar nessa condição que ela estava, ficaram aguardando esse momento para agora reencarnar. E coisas espetaculares estão acontecendo no meio desse caos aparente. Na escola nós sempre falávamos, não era nós que falávamos, né? Todos falavam, tem que ser inserido a tecnologia no ensino. As nossas crianças, elas vêm com uma forma de pensar, elas manuseiam a tecnologia desde pequenininho, e a estrutura mental deles estão sendo formado de maneira diferente da nossa. A nossa era com livro, né? Então tinha que ser a primeira página, começo, meio, fim, e escrever na lousa, dividir a lousa, tinha que escrever primeiro na primeira parte, depois no meio da lousa, depois no final, não era desse jeito. Se o professor estava falando, todo mundo quieto, porque senão, se vocês não prestar atenção no que eu estou falando, vocês não vão entender. Hoje um moleque, ele fala com 300 pessoas ao mesmo tempo, na internet, joga um joguinho e presta atenção ainda no que os outros estão falando. Nós não conseguimos fazer isso, nós somos formatados de maneira diferente, mas eles conseguem, né? Então, por que estou dando esse exemplo da escola? Porque os professores tinham dificuldade de lidar com a tecnologia, ou tinha medo, ou não era estimulado. E agora? Agora, todo o ensino está sendo feito à distância. Então, nós já estamos adentrando, como que o Espiritismo fala, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Nós já estamos entrando numa nova era, na era tecnológica. Então esse planeta nosso, ele vai ser muito maravilhoso, mas enquanto não chega lá, vamos voltar para cá. Quando a humanidade toda ela estiver evoluída, nós estivermos aqui na Terra como um planeta feliz, o Evangelho não vai mais ser estudado. Tem gente que vem na casa espírita e fala, esses palestrantes que estão vindo aí, eles falam sempre a mesma coisa, só tem sede de novidade. Só que nós não podemos ter novidade enquanto nós não praticamos aquilo que está colocado. E era isso que eu estava falando. O Evangelho é para uma humanidade transviada, quer dizer, desviada da lei de Deus. Nós já tivemos um monte de chance de alinhar-nos, ajustar às leis de Deus. Tem outros planetas que têm humanidade também, e eles escolheram outros caminhos evolutivos. Essa história de falar que a gente tem que sofrer para evoluir é uma escolha nossa, né? A dor biológica, ela é uma questão de natureza e de ambiente onde nós estamos. Se eu bater o dedo no pé da cama, no pé do móvel, vai doer.
Se nós pegarmos uma gripe, nós vamos sentir o desconforto da febre, isso aí é natural. Agora, a dor do espírito, as confusões que nós criamos para nós mesmos, isso é escolha. E tem uma questão no livro dos Espíritos que fala assim: o espírito ele é criado, todos são criados iguais, que aí está a justiça de Deus, né? Não pode criar um já bom, cheio de inteligência, genial, e o outro com dificuldade, com pouca inteligência. Ele cria todos iguais. E aí nas encarnações o espírito vai adquirindo conhecimento, ele vai evoluindo, certo? Aí ele vai então se destacando, ele vai melhorando, ele vai aumentando a sua capacidade evolutiva. Então esse espírito, ele é produto, ele é fruto dele mesmo. Foi ele mesmo que se fez dessa forma. Quando nós alcançarmos esse estado de felicidade e que nós estivermos cumprindo já o Evangelho, nós não vamos mais precisar estudar ele, nós vamos vivenciar alguns planetas que têm humanidade igual a nossa, que os espíritos eles já alcançaram essa faixa evolutiva maior, eles vivem de uma forma, o Evangelho de uma forma espontânea. Sabe aquela questão assim: mas nós temos que perdoar? Temos que perdoar. Para um espírito deste, ele não sabe o significado de perdoar, porque para a gente perdoar alguém, a gente tem que ter sido magoado. Alguma coisa que alguém fez para a gente magoou, né? A palavra magoar significa machucar, causou um machucado na gente. O espírito que já está alinhado com as leis de Deus, ele não se machuca com aquilo que os outros fazem com ele, né? Então ele não perdoa, como Deus. Deus não precisa perdoar ninguém, porque nenhum homem é capaz de perturbar Deus, de incomodar Deus, de irritar. Esses atributos não são atributos de Deus, são atributos de homens, e homens que são imperfeitos, não é verdade? Então nós estamos falando aqui dessa questão de evolução espiritual. Alguns espíritos, foi perguntado, né, numa questão do livro dos Espíritos, eles podem, no momento que eles foram criados, ter feito uma evolução em linha reta, sem nunca ter se desviado da lei de Deus? Aí a resposta dos espíritos superiores é sim. Sim, o erro ou a queda, ela não é obrigatória. Alguns espíritos fizeram essa evolução em linha reta. Agora, a humanidade, no seu conjunto, na sua maioria, a humanidade terrena, ela é constituída de espíritos que se desviaram por várias vezes dos ensinamentos das leis divinas. Um exemplo disso são os povos que vieram para cá, e hoje a gente tem que citar um deles, porque o Evangelho, ele é uma história quase que toda, né, narrada na experiência do povo hebreu. Quando a gente vai estudar o livro A Caminho da Luz, é um livro que o Emmanuel escreveu com Chico Xavier, ele vai falar das raças matrizes dos povos que vieram formar a Terra. Então ele diz que a Terra ela foi evoluindo. Nós não vamos falar de tudo isso porque é complicado misturar muita coisa, mas foi evoluindo até que surgiu o homem aqui na Terra. Da evolução das espécies surgiu o homem. Então tem um grupo de homens que é produto da evolução aqui do próprio planeta. São chamados de autóctones, quer dizer, são próprios da Terra. Em especial o pessoal lá do continente africano e o pessoal chinês, né? Os asiáticos. Então esses dois grupos, eles foram se formando aqui no planeta Terra. Mas outros grupos de espíritos, eles vieram de outro planeta, em espírito. Nada de extraterrestre, nave espacial, não.
Com certeza deve haver, né, as naves espaciais, porque se nós aqui que somos meio atrasadinhos, nós já estamos com todos esses carros, né? Trem-bala, aquele trem fica suspenso, nem anda mais em trilho. Imagine eles que estão na nossa frente. Deve ter, mas quando nós estamos falando de raças que vieram de outros planetas, nós estamos falando de encarnados, de espíritos encarnados. E um grupo antigo que se encarnou na Terra foi esse grupo, o povo hebreu. O povo hebreu lá na Palestina. E a gente vai perceber que esse povo, desde o início, eles foram escolhidos, eleitos para trazer para a Terra as revelações. Primeiro com os profetas, foi lá naquele povo, com aquele povo. Depois com Moisés, o próprio Cristo, que é o governador do planeta, quando ele se encarna, ele vai se encarnar no povo hebreu. É porque todo espírito que se encarna, ele pode ser gigante, ele pode ser evoluído, mas existe uma lei biológica. Ninguém, nenhum espírito, ao encarnar-se, foge da lei biológica. Então Jesus também teve o seu pai e teve sua mãe, o José da Galileia e a Maria de Nazaré. Então também ele era hebreu, a personalidade dele, né, encarnada, ele também era hebreu. Por que que as forças espirituais superiores escolheram o povo hebreu para trazer as revelações? A gente vai lá ver os grandes médiuns do passado. Quem está habituado a ler a Bíblia, em especial as escrituras antigas, vai ver que ela ainda o pessoal fala assim, o espiritismo não estuda a Bíblia, né? Nós estudamos a Bíblia o tempo todo. E a outra coisa que eles falam não existe na Bíblia embasamento da mediunidade. A Bíblia, se existisse mediunidade, existisse espírito que sobrevive, né, à morte física e que se comunica com os encarnados, estaria na Bíblia. E quando a gente olha para a Bíblia, ela é um fenômeno mediúnico atrás do outro, o tempo todo. Os profetas, eles eram o quê? Médiuns que conversavam com espíritos, e conversavam às vezes com espíritos muito avançados. O próprio Yahvé, ou Jeová, era um espírito que era o guia daquele povo hebreu. É que você vai ver lá uma passagem em que Moisés está ouvindo a voz de Deus. Deus não tem voz articulada. Quem tem voz é o homem, né? Ele tem aparelho fonador, ele tem traqueia, ele tem faringe, ele tem pregas ou cordas vocais. Então ele emite som articulado. Deus não. Quem quiser conversar com Deus tem que ouvir Deus no seu coração, quer dizer, compreender Deus, porque Ele não é nada físico, nada material. E ali então você escuta lá um fenômeno de voz direta, é quando os espíritos materializam a voz para que todos que estejam ali próximo de Moisés ouçam o que ele está falando com ele. É uma mensagem mediúnica, né? É uma comunicação mediúnica. E por que esse povo ele é escolhido? Porque desde a época em que eles habitavam outros planetas, em especial na constelação de Capela, esse povo tinha um conhecimento espiritual muito avançado já. As coisas, elas não acontecem por acaso, né? Elas são produto do tempo. Então, lá no planeta deles já foram adquirindo inteligência. Hoje nós estávamos numa conversa fora da casa espírita, estava conversando com um amigo, e aí nós estávamos falando da reencarnação. Tem gente que fala assim, eu não acredito na reencarnação. E que diferença faz isso? A pessoa acreditar ou não acreditar? Ela é lei da natureza. Reencarna quem acredita e quem não acredita na reencarnação. Mas uma coisa interessante nessa conversa que a gente foi e voltou nesse assunto, nós lembramos da fala de um expositor que ele disse assim: se não existisse reencarnação e se a alma ela tivesse sido criada, como algumas religiões dizem, na hora do nascimento, porque não é isso que eles falam,
a alma do bebezinho é criada na hora que ele nasce, ele respira pela primeira vez, né? Inala o ar, enche os pulmões e ele chora. Ali é que Deus criou a alma daquela criança. Pois bem, se a alma da criança fosse criada no momento em que ela respira pela primeira vez, quando ela nasce, essa criança de hoje, de 2020, ela tinha que nascer igualzinha a um homem da caverna. De conhecimento ela tinha que nascer igual, não é verdade? Porque se ela está sendo criada, ela é zero, né? Está zerada, ela tinha que ter o mesmo conhecimento. E qualquer vivente hoje sabe como é que nasce uma criança. Os médicos se assustam, parece que até deu uma acelerada. Há 50 anos atrás até que era um pouquinho mais devagar a evolução, agora parece que deu até uma acelerada. Você fala assim, a criança ela nasce já com o olho aberto, querendo agarrar, pegar as coisas, e uma criança de 2, 3 anos fala com uma sabedoria muitas vezes que deixa a gente assustado. Por quê? Isso é prova de reencarnação, é somatória. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos desencarnar. Quando nós voltarmos, nós vamos ser muito mais espertos, mais inteligentes do que agora. Por quê? Porque nós vamos somar todo o aprendizado, tudo que nós aprendemos, nós vamos somar. Então todas as encarnações que virão, do ponto de vista da inteligência, nós sempre seremos melhor. Pode ser que por causa de escolhas erradas, infelizes que a gente faz aqui, a gente venha com mais débito, venha com uma vida mais difícil, porque o que a gente faz agora, nós já estamos desenhando o nosso futuro. Mas no que diz respeito a aprendizado, a conhecimento, a capacidade de se comunicar, de se expressar, de mexer na matéria, de transformar, nós sempre vamos ser melhor, nós sempre vamos ser muito mais avançados. Então esse povo hebreu, eles já vieram com uma cultura espiritual que dava para a corte celestial que governa a terra, o grupo de espíritos que governa a terra, eles ofereciam material, condições para eles começarem a espiritualizar a terra. Agora então a gente vai se manter no texto para a gente poder aproveitar e não fugir muito do assunto aqui. O povo hebreu, ele é um povo eleito, um povo escolhido. Por quê? Todos os povos que vieram de outros planetas e se encarnaram na Terra, eles tiveram as suas qualidades e os seus defeitos, todos, né? Porque se o povo hebreu, lá no planeta que eles estavam, se eles tivessem uma condição boa, eles não teriam vindo para a Terra, teria sido exilado para a Terra. Então qual é a qualidade do povo hebreu? Uma qualidade de se manter fiel a um Deus único. Se a gente estudar as civilizações, os povos da Terra, pegar a enciclopédia, nós vamos ver que todos eles sempre buscaram vários deuses, sempre buscaram o politeísmo, sempre precisava de adorar alguma coisa, amar alguma coisa. De todos eles, o que trazia o avanço de acreditar em Deus, Deus único, era o povo hebreu. Então por isso que tudo começa por ele. E aí a gente vai perceber que existe um plano dos governadores espirituais da Terra de trazer conhecimento espiritual para a Terra para que a humanidade evolua. E aí nós vamos ter então 3 grandes revelações. O capítulo 1, eu não vim destruir a lei, ele vai fazer a demonstração que existe uma articulação entre 3 revelações que foram conduzidas do mundo espiritual para a terra. A primeira grande revelação é Moisés, que é o estudo de hoje, Moisés. A segunda revelação, Jesus. E a terceira revelação, o Espiritismo. Cada um veio ao seu tempo, de uma maneira que aqueles que estão habitando a terra pudessem aproveitar. Moisés, ele veio numa época que a humanidade era infantil. Pode ser nós mesmo, porque nós não falamos que é sempre 3 vezes a quantidade que está no mundo espiritual, né? Então se nós estamos em 8 bilhões de encarnados,
Quantos desencarnados nós temos aqui na Terra, orbitando a Terra, esperando ter um corpo? Uns 24, 21 bilhões de espíritos. Que a gente tem que aproveitar bem a nossa chance, né? É só entrar numa fila, na fila de novo, tudo agora é fila, né? A gente tem que pegar a fila para ir na lotérica, esperar 10, 20 minutinhos, a gente já começa a se esfregar, se agitar. Imagina você esperar esse movimento, 8 bilhões, aí não vai tudo uma vez para lá, né? Vai algum e volta mais um pouco. Por isso que dá a impressão que está piorando. Veja bem, quando esses 8 bilhões aqui já está aprendendo alguma coisa, melhorando, uma partinha dele vai e volta um que está mais atrasadinho, para misturar com o outro. Você está percebendo como que existe um planejamento, uma organização? A gente que se desespera, mas existe uma organização. Até mexer com esse molho, né, com esse caldo de uma parte vai, a outra volta, uma parte vai, a outra volta. Demora um tempo, mas está evoluindo, está melhorando, está avançando. Então é como se fosse uma construção, os Espíritos falam isso nesse primeiro capítulo, uma construção de um edifício, em que Moisés foi um alicerce. Jesus, a construção, né, o Evangelho de Jesus, a construção das paredes, o edifício sendo levantado, e o Espiritismo, no tempo certo, uma cúpula para fechar esse ciclo evolutivo. Moisés veio numa época em que vamos falar nós, porque se a gente está encarnando, né, nós, a família humana, era truculenta, era violento. Sabe aquela vontade que a gente tem de vez em quando, de matar alguém? A gente não fala, fica só dentro de nós, dentro dessa época. Está em nós ainda, porque é dessa época, truculento. A diferença é que nós temos um freio, porque as encarnações foi dando freio para a gente, né? Ele vai ser melhorado quando a gente tiver o domínio, quando nós formos senhores das nossas próprias emoções, aí nós vamos evoluir muito. Mas nós já evoluímos muito da época em que nós estávamos encarnados, a humanidade encarnada na época de Moisés, porque lá eles não seguravam não, eles iam para cima mesmo. E quando fosse ver, já tinha feito, né? Matado, destruído. Depois Jesus vem numa época que a Terra, ou seja, a humanidade, alcança a sua maioridade. Não é porque já é maior é que tem juízo, né? Alcançou a maioridade, ele já tem condições de ouvir algumas coisas. E quando nós somos criança, nós temos que ouvir como criança, falar como criança, né? Para a gente poder entender. E quando nós somos adultos, nós já podemos ouvir coisas de uma maneira diferente de quando a gente era criança. E o Espiritismo vem para iniciar uma outra era, que é uma era da maturidade. Veja bem como que esse planeta vai ser maravilhoso, vai ser um espetáculo. Por isso que tem uma parte do Evangelho que fala assim, os bons herdarão a terra, né? Mas por que herdarão a terra? Quero ir para um mundo espiritual, onde não tem calor nem frio, onde não tem dor, né? Por que herdarão a terra? Por causa disso. Herdarão uma terra renovada, melhorada, onde já não haverá mais expiação. Haverá prova, sempre haverá prova, porque prova é desafio. Se um pai não deixa a criança falar o que ela quer, a criança não aprende a falar, a se comunicar. A criança vai, bebezinho lá, ele já quer adivinhar, ele quer água, já dá água para ele. A criança não engatinha, se ela engatinha, ela não desenvolve o cérebro para outros movimentos de ficar em pé. E se ela não fica em pé, não treina, não desenvolve o cérebro para um outro movimento mais avançado que é andar. E assim também somos nós espiritualmente. Tanto há uma articulação, como se fosse um elo, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo, essas três revelações, elas estão ligadas. Falando de novo de fenômeno mediúnico na Bíblia, tem uma passagem que Jesus escolhe 2 dos seus discípulos e leva com ele num monte e fala: vocês ficam aí embaixo que nós vamos orar, que eu vou orar, vou subir ao monte e vou orar. E ele sobe ao monte e
ali é visto em espírito Moisés e o profeta Elias. Moisés tinha vivido 1400 anos antes de Cristo, e o profeta Elias tinha vivido junto com Jesus, né? Porque ele foi o João Batista. Quando ele desencarnou, ele retomou a forma de Elias, porque lá na antiguidade João Batista também tinha sido Elias. Quer dizer, João Batista era a encarnação de Elias. E eles se apresentam ali, se mostram numa conversação, num diálogo. E aí a gente ficava intrigado, né? Por que eles se deixaram ver? Foi uma materialização. Só pode ver espírito sem ele estar materializado quem tem a clarividência. Se nós não tivermos clarividência, aqui tem espírito sentado acompanhando a nossa reunião. Mas não é porque é casa espírita, é porque tem espírito em todo lugar mesmo. Você vai falar, eu não vou na casa espírita porque ela é a casa dos espíritos, lá tem espírito. Não, tem espírito em todo lugar. A diferença é que uma casa igual a essa tem uma proteção espiritual, então é organizado, quem entra, de que jeito entra, essa é a diferença. Agora os espíritos estão em todo lugar, porque são almas de homem e de mulher. Então você imagina se nós estamos com 20 bilhões de desencarnados povoando, orbitando a Terra, imagina se existe algum espaço que não tem espíritos. Todos eles têm. Mas se eu não tenho, eu estou encarnado e eu não tenho a clarividência, eu não vejo o espírito se ele não estiver materializado. Eu tenho que ter a dupla vista, a vista do espírito, tenho que enxergar com o meu espírito, né? Eu enxergo o espírito desencarnado. Isso é mediunidade e clarividência. Ali naquele momento aparece Moisés, aparece Elias, e todos podem vê-los, todos, qualquer um que estivesse ali. Então eles estavam materializados. Se o espírito se materializar aqui, todos que estão aqui vão ver, assim como nós estamos vendo uns aos outros. Eles se permitiram ver para mostrar que existe relação, que existe ligação entre eles. Eles são do mesmo grupo, da mesma equipe. O João Batista não podia ter se mostrado como João Batista, ele se mostrou como Elias, para falar, existe um plano, uma organização. Primeiro vem os profetas, eles falam algumas coisas, traz alguns ensinamentos. Depois vem Moisés traz mais ensinamento ainda. Depois vem Jesus e desenvolve esses ensinamentos, completa, separa aquilo que é de ordem divina daquilo que não é de ordem divina, mostrando que existem então essas